Vamos começar mais uma nova série, dessa vez 12 lições sobre o profeta Obadias. Mas não é aquele Obadias ali do reinado de Acabe, dos tempos de Elias, não. É o Obadias, a qual tem um livro chamado, um dos profetas menores no Antigo Testamento, um livro de 21 versículos. É sobre esse Obadias que nós vamos falar. E a primeira lição: Deus chama aqueles, inclusive, que não têm credenciais humanas. Você vai ver em muitos profetas, e isso é bem típico ali dos judeus, dos hebreus, a genealogia, né? Nós vamos ver Ezequiel, filho de Buzi, Oséias, filho de Beeri, Joel, filho de Petuel, mas Obadias, ninguém sabe de onde ele é. Ninguém sabe quem são os pais dele. Ou seja, ele não tinha ali credenciais humanas. Só que no primeiro versículo vai falar assim: visão de Obadias que veio do Senhor. Veja, a palavra visão não é lucubração da cabeça dele, não é uma invenção da cabeça dele. Foi Deus quem deu e é Deus quem vai usar este profeta. Então eu não sei se você também não tem credenciais, eu não sei se você não tem o famoso QI, de quem indica, mas quando Deus quer te usar, Ele vai te usar de qualquer forma. Apenas tenha, ainda que você não tenha credenciais humanas, tenha credenciais no céu. E qual é essa credencial? Aquele que busca a face do Senhor continuamente. Aquele que ora, aquele que se quebranta diante do Senhor, aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e todos os dias vai buscar ter uma vida santa, uma vida correta. Aquele que jejua, aquele que medita na palavra de Deus. Crie as suas credenciais com Deus Todo-Poderoso. E aí, então, Ele pode te usar poderosamente, como Ele fez com o profeta Obadias. Lição número 2 sobre o profeta Obadias. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Bom, não tem como falar da nação dos Edomitas sem de falar da raiz de toda essa situação. E qual é essa situação? Isaac se casa com Rebeca. Rebeca fica grávida de gêmeos, esses meninos estão ali se agitando no ventre dela, e aí o Senhor vai falar assim para Rebeca: tem duas nações dentro do teu ventre, e o mais velho, ele vai ser servo do mais novo. Os meninos nascem, Esaú, o mais velho, nasce primeiro, sai primeiro do ventre dela, e agarrado no calcanhar dele tá lá Jacó. Esses meninos crescem, e Isaac e Rebeca criam rivalidade entre os meninos, porque Isaac prefere Esaú, Esaú é caçador, guerreiro, e Rebeca prefere Jacó. Eles nem percebem, mas eles criam rivalidade entre os irmãos. Sabe aquele pai, aquela mãe que joga um filho contra o outro? Que faz diferença dos filhos? Assim foi com Rebeca e Isaac. Só que vai ter toda uma situação ali, Isaac vai liberar bênçãos sobre Esaú, ela escuta atrás da tenda, e aí ela dá um jeitinho ali, sabe o famoso jeitinho brasileiro? Ela dá um jeitinho brasileiro ali para Jacó se passar pelo irmão. Só que veja, Deus já não tinha falado para ela da promessa? Quem vai se despontar será o mais novo, será Jacó. Porque é que ela teve que colocar as mãos dela. Já não bastava ter diferença dos filhos, já não bastava criar rivalidade. Isso vai gerar ódio entre os irmãos e ódio entre os descendentes. O livro de Obadias está falando contra os edomitas. Quem são os edomitas? A descendência de Esaú. Se Deus te falou algo, não põe a sua mão não. Você pode acabar até estragando o que o Senhor falou que ia fazer. Provérbios vai dizer assim, que a herança antecipada pode virar maldição. Deixa o Senhor cumprir o que Ele falou para você que vai fazer no tempo dele e da maneira dele. Não coloque as suas mãos não, você pode acabar estragando. Lição número 3 sobre o profeta Obadias. Quais são as novas que você tem escutado por aí? Tá lá no versículo 1 que diz o seguinte: temos ouvido as novas do Senhor. Bom, nós vamos ver no Novo Testamento alguns versículos, inclusive em Hebreus, falando das boas novas que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Boas novas aos quebrantados de coração. Eu costumo dizer que o céu vai ser povoado de pecadores arrependidos.
Quem não se arrependeu das suas mazelas, quem não se arrependeu do seu estilo de vida pecaminoso, certamente não habitará com o Senhor pela eternidade. Mas isso é um outro vídeo. Enfim, vai falar das novas. Só que veja, quando fala de Jesus, fala das boas novas. Aqui no livro de Obadias não é boas novas, é só novas. Porque na verdade é uma palavra de juízo, é uma sentença que o Senhor está entregando ali para o profeta Obadias contra o povo de Edom. Então são palavras pesadas, são palavras de juízo, nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Só que nós estamos vivendo num tempo, hoje 2024, outubro de 2024, e nós temos escutado muitas coisas acontecerem. Mateus capítulo 24 vai falar de guerras, rumores de guerras, que isso seria um sinal para a vinda do Senhor Jesus. Quais são as novas que você tem escutado? Tem muitas coisas sendo ditas, inclusive palavras de juízo contra o povo, contra a humanidade, contra países específicos. Ou seja, o juízo do Senhor é iminente. Ele virá, você querendo ou não, você concordando ou não. Algumas pessoas disseram até, vamos macetar o Apocalipse, não foi? Enfim, o Apocalipse, toda essa situação de grande tribulação vai acontecer, a pessoa gostando ou não, a pessoa concordando ou não. Só que você tem que entender aonde você está prestando os teus ouvidos. Porque Jesus veio trazer boas novas aos quebrantados de coração. Mas Deus é um Deus de amor, sim, mas é um Deus de juízo também. Ele também veio trazer novas, como palavra de juízo. Deus está convidando a humanidade a mudar de vida, a se arrepender, a se quebrantar diante dele. Não é quebrantamento diante das pessoas, não é quebrantamento nas redes sociais, é quebrantamento diante dele. E eu finalizo com a pergunta inicial. Quais são as boas novas que você tem escutado por aí? Você tem entendido o que está sendo dito por aí? Lição número 4 sobre o profeta Obadias. Ninguém luta, ninguém guerreia sentado, dormindo. Bom, ele vai falar no primeiro versículo, levantemo-nos para a guerra. Ele vai convocar para a guerra contra os edomitas. E eu quero tirar esse gancho de se levantar para a guerra. O apóstolo Paulo lhe deixa muito claro em Efésios, no capítulo 6, que não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta é no mundo espiritual e nós guerreamos de joelhos, nós guerreamos jejuando, nós guerreamos clamando, nós guerreamos louvando, porque o louvor também é uma arma de guerra. Você tem se levantado para lutar contra as suas guerras, porque as guerras são diárias. Às vezes uma batalha menor, outra maior, mas elas são diárias e ninguém guerreia dormindo. É verdade que o Senhor vai falar para Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Postai e ficai parados para ver o livramento que o Senhor te dará. Só que Deus é muito específico. Nesta não significa que em todas. É verdade que algumas pelejas o Senhor vai tomar à tua frente, mas tem outras que é você. Não adianta você ficar sem orar, sem clamar e esperar o livramento, porque pode não acontecer. Deus nos convoca, Ele nos exorta a guerrear sim, a se levantar sim. Em certa situação, o rei Davi, já idoso, e Adonias, o seu filho, vai aproveitar a fragilidade ali do rei para usurpar o trono. E aí a Bíblia fala que Batseba, ela se levanta e ela entra na presença do rei para cobrar do rei uma promessa feita lá atrás, que quem iria reinar era Salomão. Ela precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar todos os dias. Não fica parado não. Guerreia. A sua guerra é no mundo espiritual, não é no mundo físico. Você não vai sair estapeando ninguém. Você vai clamar. O Senhor, Ele entra em teu favor quando você se levanta. Lição número 5 sobre o profeta Obadias. Você está preocupado com o desprezo dos homens? Se preocupe sim com o desprezo de Deus. O versículo 2, o Senhor vai falar o seguinte para os edomitas.
Eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Veja que eles não eram pequenos, o Senhor os fez pequenos. O Senhor os desprezou por causa da prepotência, arrogância e soberba dos edomitas. Muitas pessoas tiram versículos bíblicos do seu contexto e um deles é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu já vi pessoas em situações completamente alienadas do Senhor, em completa desobediência, mas propagando esse versículo nas redes sociais. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Você sabia que o próprio Deus pode ser contra você? O Senhor, ele resiste ao soberbo. Ele dá graça para o humilde, mas ao soberbo ele resiste. O Senhor, ele pode ser contra você. Isso é um fato e nós precisamos ter preocupação com isso. Saber ali diariamente, nos examinar diariamente para saber se nós estamos vivendo uma vida adequada, se nós estamos vivendo uma vida em obediência à palavra de Deus. E o Senhor, ele vai ser contra os edomitas por causa da soberba dos edomitas. Só que eu quero que você pense um pouquinho. Será que você tem se preocupado com as pessoas que têm te desprezado? Às vezes nós somos desprezados por familiares, desprezados por pessoas que a gente acha que são amigos e não são. Muitas pessoas podem nos desprezar. Liderança ministerial pode nos desprezar. Às vezes você faz de tudo ali para que o seu pastor olhe para você e veja que você tem qualidades no reino e ele nem pensa que você existe, então você é desprezado. Muitas pessoas são desprezadas, mas nós não temos que pensar nisso, porque até pessoas que são escolhidas do Senhor são rejeitadas. Quando o profeta Samuel está ali na casa de Jessé e ele vai ungir os filhos e ele fica assim maravilhado com os filhos mais velhos de Jessé, eram mais fortes, imponentes. Esse é o rei, não, esse é o rei. Quando Davi entra ali no recinto, quando ele vê Davi, a Bíblia fala que dá a entender que ele vai tipo esmorecer, sentar, sabe? E o Senhor fala: levanta, Samuel, levanta, porque esse é o rei que eu tenho provido para Israel. Até Samuel, um homem temente, um homem piedoso, um homem de oração, ele se enganou com a escolha de Deus. Não liga não se estão te desprezando. Se preocupe com o que Deus acha de você. Lição número 6 sobre o profeta Obadias. A soberba do teu coração tem te enganado? Bom, não acha ruim comigo não. Mas a verdade é que todos nós podemos estar vulneráveis a deixar o nosso coração soberbo. Todos nós estamos vulneráveis. E essa palavra é o Senhor falando para os edomitas: vocês tiveram o coração soberbo e o coração de vocês enganou vocês. Jeremias capítulo 17 vai registrar lá no versículo 10 que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é corrupto. Nós vamos ver lá em Isaías no capítulo 14, tem uma profecia de Isaías falando contra a queda da Babilônia. E em Ezequiel, no capítulo 28, está falando contra o rei de Tiro. E o que essas passagens têm em comum? Elas vão falar de maneira profética ali sobre Satanás, sobre Lúcifer, um anjo de luz que foi lançado à terra. E no capítulo 28, lá de Ezequiel, se não me engano, no versículo 17, vai dizer o seguinte, que Satanás, ele vai se ensoberbecer, Lúcifer vai se achar o tal, querendo ser melhor do que Deus, porque entrou soberba no coração dele. Nós estamos vivendo um tempo que muitos servos do Senhor têm se tornado soberbos. São pessoas que você não pode fazer um elogio, porque se você fizer um elogio para elas, pronto, elas já vão se crescendo. Tem líderes, tem pastores, tem apóstolos, que um pobre mortal não chega perto dele, ele anda com seguranças, ele anda assim como se fosse realmente uma celebridade. Só que muitas pessoas são culpadas por isso, porque as pessoas fazem desse soberbo um ídolo. Percebe? Ali é sapato velho para pé doente, né? Eles fazem dessa pessoa um ídolo.
Bom, mas elas não vêm ao caso. O que vem ao caso é eu e você. Será que nós temos deixado o soberba entrar no nosso coração? É para a gente refletir, não é? Será que nós temos nos achado mais que os outros? Que nós possamos vigiar nisso todos os dias. Que nós possamos nos manter humildes diante do Deus Altíssimo todos os dias. Como eu disse, o Senhor, ele exalta o humilde, mas o soberbo, ele derruba por terra. Lição número 7 sobre o profeta Obadias. Quem se insurge contra Deus é vidimado, ou seja, é aniquilado, é dizimado mesmo. Bem, o profeta Obadias, ele vai falar o seguinte, ele vai fazer ali uma analogia falando, escuta, se um ladrão entrar numa vinha para roubar as uvas ali, ele vai roubar tudo? Não vai ficar alguns cachos que ele acabou não pegando, não vai ficar algumas partes de planta ali que não foram destruídas? Pois bem, ele vai deixar alguma coisa, ele não vai levar tudo. Eu, porém, vou levar tudo. Deus fala para os edomitas, eu vou dizimar, eu vou eliminar, simplesmente porque se insurgiram contra mim. Você já deve ter visto em algumas conversas de internet, dá um Google aí que você vai ver, de uma famosa embarcação, né, que os construtores desse navio falaram contra Deus e você sabe o que aconteceu com o navio, né? Você sabe do que eu tô falando. Ou então de um famoso músico, né, de uma banda muito famosa no mundo todo, aí nos anos 60, e esse músico, ele falou que ele era mais famoso que Jesus Cristo, e você deve saber de quem eu tô falando e sabe o que aconteceu com ele também. A verdade é que em Gálatas diz o seguinte, que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Quem se insurge contra Deus é eliminado. A verdade que ninguém vai gostar de saber é que nem todo mundo será salvo. Jesus Cristo veio para todos, mas nem todos serão salvos. Serão salvos os pecadores arrependidos que creram em Jesus. Aquele que blasfema do Senhor conscientemente, aquele que fala mal do Espírito Santo conscientemente, esse provavelmente sofrerá o mesmo juízo dos edomitas. Oitava lição sobre o profeta Obadias. Quem são os seus aliados? Bem, nós vamos ver lá no livro de Obadias, o Senhor falando assim, através do profeta Obadias. Aqueles que gozam da tua paz, falando para os edomitas, te enganaram, prevaleceram sobre ti. E com gancho nessa passagem, eu quero que você vá comigo lá para o Salmo 137. Salmo 137 é um salmo imprecatório. Eles estão ali às margens do rio da Babilônia, chorando, frustrados por causa de toda a invasão babilônica. Tem até uma música americana dos anos 70 que fala às margens do rio da Babilônia. E lá eles vão fazer essa oração imprecatória e eles vão falar, Senhor, lembrai-vos dos edomitas, dos filhos de Esaú, quando a Babilônia veio sobre nós e eles gritavam, arrasai-o, arrasai até os seus fundamentos. Ou seja, os edomitas ajudaram Nabucodonosor a destruir o povo de Deus. Imagina a cena. Ali os judeus tentando fugir da espada da Babilônia, da espada de Nabucodonosor. Imagina eles virando a esquina, tentando fugir para não ser mortos. Aí aparece um edomita, ela tá aqui escondido, pode vir matar. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí vai chegar uma determinada hora que eles mesmos serão enganados pelos próprios aliados. E a minha pergunta para você é, quem são seus aliados? Você pode confiar nas pessoas que andam com você? Você pode confiar cegamente em quem come a tua mesa? Quem frequenta a tua casa? Quem come com você na tua mesa? Será que você tem pessoas de confiança ao teu lado? Ou você está com uma turma de amigos da Babilônia e não percebeu ainda? Lição número 9 sobre o profeta Obadias. Não se regozije quando um irmão seu cair.
O versículo 12, o Senhor vai repetir ali através da boca do profeta Obadias, como se fosse um estribilho. Não devias ter se alegrado com a queda do seu irmão. Não devias ter olhado com prazer para a queda do seu irmão. Não devias ter enchido a boca, ficado feliz com a angústia, no dia da angústia dele. É praticamente um estribilho. O Senhor vai falar, não devias, não devias, não devias, mas fizeram. Os edomitas fizeram. E apenas uma notinha de rodapé aqui. Não adianta tomar certas atitudes e pensar depois. Tem coisa que depois não tem mais retorno. Enfim. E eu vou com você lá em Provérbios 24, versículos 17 e 18, que diz o seguinte. Não te alegres no teu coração. Não é se alegrar externamente, é se alegrar no coração. E quem vê o coração é só o Senhor, correto? Não se alegre no teu coração quando um inimigo seu cair. Para que o Senhor não veja a sua atitude, não veja o seu coração. E não se desagrade da sua atitude. E o juízo que o Senhor ia jogar sobre o inimigo, ele retira do inimigo e joga sobre você. Tá lá. Provérbios 24, 17 e 18. Agora veja, essa passagem está falando de inimigo. No caso dos edomitas, não. Eles estão se regozijando com a queda de um irmão. Por quê? Esaú e Jacó eram irmãos. Os edomitas, filhos de Esaú, e o povo de Israel, filho de Jacó, eram irmãos. Se o Senhor trata com rigor aquele que se alegra com a queda de um inimigo, imagina como o Senhor vai tratar quem se regozija com a queda de um irmão. 10ª lição sobre o profeta Obadias. Tudo aquilo que você semeia, você vai colher depois. Veja, você não é obrigado a semear nada, mas se você semeou algo, certamente você vai colher. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 10, diz que o Senhor já determinou que cada árvore, ela vai dar segundo a sua espécie. Então, se você quer um pé de laranja, você vai lá plantar a semente de laranja. Se você quer um pé de morango, você vai lá plantar a sementinha de morango. Então, não tem como você semear algo e colher algo diferente. Por que eu tô te falando isso? Porque os edomitas semearam maldade. Eles ajudaram os babilônios a arrasar com Israel. Eu já falei isso em outros vídeos. Eles ajudaram. Então, eles semearam maldade e na hora certa eles vão colher maldade, porque os babilônios também vão acabar com eles. Agora, preste atenção. Quantas pessoas hoje falam, poxa, ninguém me procura, só que essas pessoas não procuram ninguém. Consegue entender? Se você não semear dedicação, atenção, você não vai receber atenção quando você precisar. Se você não semear honra, ninguém vai te honrar também. Se você não semear carinho, como é que as pessoas vão ser carinhosas com você? A boa notícia que eu tenho para você é, eu não sei o que você plantou até aqui. Eu não sei o que você está colhendo. Mas você pode mudar a semente a qualquer hora. Veja, até ontem você plantou solidão. E hoje você está sozinho. Muda a semente hoje. Começa a plantar convivência. Vai estando mais perto das pessoas. Vai criando amizades. E aí você vai colher essa transformação de relacionamento. Você não vai mais se sentir sozinho. Você não vai mais se sentir solitário. Entende o que eu quero dizer? Muda a semente hoje. Esse poder está nas tuas mãos. A colheita virá, cedo ou tarde. E só uma notinha de rodapé. Às vezes você já mudou a semente, mas ainda está colhendo coisa ruim. Fica tranquilo, porque uma hora essa colheita ruim vai chegar ao fim e vão ter frutos novos das sementes boas que você já plantou. Lição número 11 sobre o profeta Obadias. Para o povo de Deus, sempre haverá restauração. Chegando lá no final, no versículo 17, vai dizer o seguinte: no Monte Sião haverá livramento. Deus tem restauração para o povo dele. Muitas vezes nós passamos por algumas situações, algumas tribulações, que a gente pensa que vai sucumbir. Ah, agora já era, agora não tem mais para onde correr. Fica calmo, você é povo de Deus, você é servo do Senhor Jesus, você é discípulo dele, fica firme, Deus tem restauração. Restauração para o povo dele. Esse povo aí que inventou um Jesus à sua imagem, à sua semelhança, não tem restauração não.
Restauração é para os filhos de Deus, é para aqueles que confessaram Jesus. A verdade que ninguém gosta de falar é que nem todo mundo vai ser salvo. Só será salvo aqueles que entenderam que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para esses, Deus tem restauração. O apóstolo Paulo vai dizer assim que nós passamos por situações terríveis de tribulação, porém, isso não vai ser muito leve se comparado ao peso de glória que virá sobre nós na glória. Fica firme com a restauração. Fica firme na prova, porque Deus tem restauração para você. Certa feita eu li num livro do autor Max Lucado, esse livro é muito bom, se chama Ouvindo Deus na Tormenta. E ele diz o seguinte no livro: muitas vezes o Senhor permite uma tempestade vir na sua vida, porque Ele está te forjando, pois lá na frente pode vir um furacão. Então você vai estar mais estruturado, você vai estar mais firmado. A verdade é que o Senhor está nos ajudando a fazer a nossa casa na rocha, não a nossa casa na areia. O Senhor Jesus vai falar que tem casa na areia, tem casa na rocha, e o vento bate sobre as duas. Só que a que foi construída na areia vai desabar. Você tem deixado Jesus te preparar, forjando a tua casa na rocha? Fica firme. Deus tem restauração. Essa prova não vai durar para sempre, ela vai passar. Lição número 12 sobre o profeta Obadias. Essa é a última lição da série. Não se esqueça, o reino será do Senhor. O reino será dele. Tudo que nós fizemos aqui tem que apontar para Cristo. A Bíblia vai dizer assim, lá no livro de Obadias, que a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chamas, mas a casa de Esaú será restolho. Ou seja, o Senhor, ele tem herança para os filhos dele, mas a casa de Esaú será exterminada. E Obadias enfatiza, porque o Senhor o disse, o Senhor falou. Deus afirma. Deus não faz nada e não vai fazer nada nessa terra sem usar um profeta antes. E ele já usou. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos saber. Então, o reino será de Deus. E quais são as verdades prometidas aos filhos de Jacó? A glória com Jesus Cristo. O nosso reino com Cristo. Na verdade, o livro de Obadias, principalmente ali no final, vai falar sobre o reino milenar de Cristo. Nós reinaremos com Cristo aqui nessa terra, porque o Senhor vai restaurar todas as coisas. Essa é a promessa. Deus vai restaurar a natureza, vai restaurar todas as coisas. O Senhor vai limpar essa terra, vai limpar os ares. Mas esse é um outro assunto. Eu quero te trazer a questão do reino de Cristo aqui na terra. Se o reino é de Cristo, o reino não é do pregador, o reino não é do cantor, a glória não é de quem está ministrando a palavra, a glória não é de quem está cantando, a glória é dele. Quantas pessoas hoje chamando os holofotes para si? Eu, não é você, é o reino de Deus. Tudo que nós fizermos aqui tem que apontar para Cristo, tudo. O reino será dele, sempre dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós não podemos nos esquecer, nós estamos servindo a Cristo, não podemos esquecer, o reino é dele.